Ó, qual que é o problema que está tendo aqui? Eu reativei o projeto MMs. Porém... Milagres medievais? Não, trocou de nome. O que é o MM agora, Roger? Fala aí, cara. Agora é Milagres Malditos. Milagres Malditos. Para ficar mais focado na dualidade dos personagens. E qual que é o problema? Começou com aquele lance de fantasia medieval, com aquele diferencial. Porém, eu comecei a fazer umas modificações e uma outra pessoa, que é coautora do livro, começou a chiar, começou a reclamar, falou que não quer mais fazer parte dessa pouca vergonha porque isso não é fantasia medieval. E eu queria entender o seguinte, RPG de fantasia medieval é só o D&D? Não tem outra coisa fora elfo, anão e... Se eu sair desse padrão, não é mais fantasia medieval no RPG? Não, Roger, na verdade, né, a gente tem um gênero bem extenso em termos de fantasia medieval, mas o que é mais comum das pessoas associarem é associar a fantasia medieval àquela que o Tolkien criou dentro de Arda ou da Terra-média ali, com os elfos, com os anões, os orcs, os goblins, dragões e magos, né? Contudo, a gente pode encontrar outros elementos, assim, outras narrativas e cenários de fantasia medieval. Uma delas, por exemplo, muito famosa, não se passa na Idade Média equivalente ali, seria um reino mais antigo, são as histórias de Conan o Bárbaro, criada por Robert Howard, né? Contemporâneo de Lovecraft, trocou inclusive cartas e até mitos, né? Em termos da questão dos deuses dentro do cenário, né? Ou até mesmo, podemos dizer, dos demônios, né? O que tinha de diferente do Tolkien? Em Conan nós não temos outras raças, por exemplo, como os elfos, os anões... Mas espera aí, eu tô falando de RPG. Tem RPG do Conan? Tem vários. Tem um da década de 80 da TSR, tem o GURPS Conan, tem uma adaptação mais recente, tem várias versões do Conan. Mas eles pegam o Conan e coloca dentro de um universo de fantasia medieval, ou o universo do Conan por si só já é uma fantasia medieval? O universo do Conan é uma fantasia medieval. Você tem ali elementos que fazem isso, justamente a questão da magia e do, vamos dizer assim, do atraso tecnológico, de certa forma. E tem, então tem guerreiro, tem magia, ou não? Conan. Em Conan tem isso também, tem mais outros elementos. Você tem piratas, você tem bárbaros, discípulos, reis, nobres, feiticeiros. Mas outras raças também. Outras raças, elfo, anão... Não, no Conan não tem isso não. No Conan você tem os Stygia, você tem humanos, você tem outras raças ancestrais. O que é Homem-Cobra? Isso, exatamente. E tem outro cenário de fantasia medieval fora do Conan também. Um deles, por exemplo, são as histórias, né, do Michael Moorcock, onde nós temos Eric de Merlin-Bonnet e o multiverso criado para ele, que seria uma fantasia medieval mais sombria, de certa maneira, até. É outro RPG, não tem a ver com o Conan, então. É baseado em outro autor. Isso. O Robert Howard, que é o autor do Conan, é um. Michael Moorcock, que começou a publicar na década de 60, né, é outro autor ao qual estou me referindo agora. E ele criou, né, justamente um gênero que a gente até fala de fantasia medieval dark, né, porque Eric, por exemplo, que é o personagem principal, ele é da raça dos Melnomonianos, uma superpotência, vamos dizer, para a época, controla magia, controla criaturas e serve aos senhores do caos. E nesse tipo de cenário, né, no caso, que também virou vários RPGs, virou Eric, virou também Dragon's Lords of Merlin-Bonnet, em várias versões dele, você também está dentro da fantasia medieval, mas você não tem os elementos tolkianos tão marcantes ali. Tem magia, tem guerreiros, tem raças diferentes para jogar? Os Melnomonianos, por exemplo, são considerados uma raça diferente,
mas a multiplicidade de raça não acontece muito nos cenários do Mooncock, a maioria são humanos. Então, tá, então tem outro detalhe. O D&D, você falou do RPG do Conan, RPG do Elric, que são diretamente baseados em universo, são livros de fantasia ou HQs de fantasia medieval? Vamos lá, os dois começaram na década de 20, o Robert Hord com livros e o Michael Moorcock com livros em 61, se não me engano. Claro que ao longo do tempo também esses livros foram adaptados a quadrinhos. Inclusive, né, nós temos os quadrinhos aí do Conan, que pela editora Abril, né, começou nos anos 80, e da própria editora Globo. Então. Sim, romances, muitos romances ainda, não apenas um romance, mas vários romances. Então, esses daí são RPGs baseados nas obras. O D&D, ele não é necessariamente baseado numa obra, então. Aí nós temos muitos cenários de D&D. Se a gente pegar lá no início, a gente tem, por exemplo, Blackmore, que é o primeiro mundo, tem Greyhound, que começou sendo desenvolvido a partir de um calabouço, depois o castelo que estava acima dele, e depois a cidade e os reinos, né? A gente tem Dragonlance, a gente tem vários mundos dentro do D&D, incluindo Forgotten Realms, que eu acredito que é um dos mundos mais publicados e explorados até hoje dentro do RPG, né? Então, dentre muitos outros, né? Mas para resolver a treta que eu tô tendo aqui com a pessoa que pulou fora da barca, que falou que não. Milagres Malditos não é mais fantasia medieval. Porque sempre relaciona fantasia medieval com Tolkien. Tolkien é o ícone da fantasia medieval. O D&D, o pessoal fala que é baseado no Tolkien. Tem até aquele miguezinho de colocar o Halfling no lugar de colocar o Hobbit. Correto. Então, só que aí você está falando que tem vários cenários. Pô, o D&D é ou não é baseado na obra do Tolkien, ou não? O pessoal pegou o que o Tolkien fez e montou outra coisa? Nós temos alguns RPGs, né, como, por exemplo, Middle-earth Roleplay, né, que é o Senhor dos Anéis, e muitos outros que são baseados diretamente em Arda, né, no mundo que o Tolkien criou, que alguns se referem como a Terra-média. O que aconteceu no D&D foi que ele, advindo do chainmail, que já tinha, né, bebido da fonte Tolkien, você passou a ter alguns outros mundos que têm muito em comum com a Terra-média, mas não são exatamente iguais. Então o D&D, ele pega os elementos do Tolkien, mas cria outros reinos utilizando os elementos de magia, os elementos de fantasia, os elementos de raça. Mas tem o RPG específico da obra do Tolkien. Perfeito, exatamente. Inclusive o MERP, né, o Middle-earth Roleplay, é um RPG fantástico, e quem gosta de Tolkien é uma fonte inesgotável aí, das obras todas, incluindo, né, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, as histórias de Tom Bombadil, o Silmarillion, Contos Inacabados, entre outros, né? Tá. Isso que a gente esqueceu de falar, por exemplo, de um cenário de fantasia medieval que se passa aqui no Brasil, que é o Desafio dos Bandeirantes. Ué? Mas como que se passa no Brasil? Entra no Terra de Santa medieval. Entra, porque o nível tecnológico é muito similar. O que a gente tem a mais ali apenas é a pólvora, e você tem um número muito grande de criaturas, né, um folclore muito amplo que foi adaptado das nossas lendas, né, principalmente dos nossos índios, e isso compõe um RPG que é diferenciado, vamos dizer assim, né, em termos de ser extremamente diferente de Tolkien e ainda assim ser considerado fantasia medieval. Agora você está me ajudando, Léo. Agora eu estou pegando, então, que fantasia medieval não é porque segue os conceitos do Tolkien. É outra linha de conceitos que são seguidos para ser considerado fantasia medieval. Então, acredito que eu não estou errado de chamar o Milagres Malditos de fantasia medieval.
Não está errado e digo mais ainda, né? Eu tenho também um mundo de fantasia medieval que não tem nenhum elemento tolkiano, que é justamente o Terras de Xi'an, que você tem outras raças baseado mais nas culturas orientais, né? E com um vasto mundo, né, espiritual e místico aí a ser explorado. E aí a gente não tem, a não ser a magia em comum com o Tolkien, nenhum outro elemento a gente tem em comum. Puta, Léo, então eu vendia totalmente errado Terras de Xiang nos eventos. Eu Ué, vendia por quê? porque eu vendia como sendo um cenário de RPG alienígena com magia. Não tá errado, Pelo fato de não ter humano, então eu falo, ó, isso daqui é legal porque não tem humano. É num outro planeta, só que nesse planeta eles têm magia também. E tem elementos da cultura japonesa e da cultura macaca, que eu não lembro os símios. Os símios Os eram filmes eles baseados. têm um pouco, eles têm um pouco Era mais pau, de né? é um pouco mais talvez Índia, né? Nepal ali, o lado que é civilizado, só que o lado primitivo vai lembrar os mongóis, os bárbaros, etc. Então Terra de Xiang também vai entrar no conceito de fantasia medieval. Entra também. Fantasia medieval muitas vezes está mais relacionado, né, a um nível tecnológico que se aproxima ali da alta e baixa Idade Média, né, um pouco além, um pouco aquém, e principalmente a presença da magia. Tendo isso configurado, você pode considerar que é fantasia medieval. Tá. Então, para eu poder esfregar na cara do sujeitinho que MMs é fantasia medieval, tem que ter o quê para ser fantasia medieval? Vamos dizer que o nível tecnológico ele se aproxima aí do que seria ou da baixa Idade Média, né, alta Idade Média, alguma coisa próxima a isso, e magia. Tem isso? Tem. Então é Puta, fantasia medieval. puta, não tem, Léo. O MMs, ele é baseado numa tecnologia medieval, mas a magia parou de funcionar. Ela Quebrei o parou de brinquedo. funcionar, ela parou de funcionar, mas ela está presente de alguma forma ainda. Explica um pouco melhor isso. Então, os personagens adquirem poderes que podem ser explicados por magia. Seria o suficiente? Eu diria que sim, e também diria que estaria no limite aí para talvez um outro tipo de cenário, né? Seria simplesmente um tipo de fantasia diferenciado aí, no caso com fantasia e, como você falou, poderes, né? Quem sabe ligando um pouco desse tipo de universo, dos super seres aí. Só que é alguma coisa inovadora. Eu não me lembro de ter nenhum RPG mais ou menos nessa linha, não. É totalmente novo, é totalmente inédito, por isso que está tendo essa briga. O conceito de elfo e de anão que a gente colocou lá não tem nada a ver com o conceito de elfo e anão que tem em outros cenários. Então, está tendo este debate interno aqui. Léo, eu acho que beleza, eu entendi esse conceito. Aí, vamos marcar outro dia. Aí terça-feira a gente tenta chegar num horário decente para funcionar a bagaça aqui, Boa. para explorar melhor esse conceito de fantasia medieval, mas fora do RPG, para ver de onde veio, se veio do Tolkien, se vem antes, quando que surgiu isso daí, se o conceito de fantasia medieval vem antes da época medieval, vai saber? Ou é uma burrice que eu estou falando? Eu acho que a gente tem que analisar muitos casos e bater bastante papo para poder entender um pouco melhor tudo isso aí, Roger. A gente tem Léo, que falar das culturas nossas, terrestres mesmo aí, indo desde do começo lá das mesopotâmicas, babilônicas, egípcias, gregas, e vir através do tempo falando dessas culturas para a gente entender um pouco mais de magia e também do que seria, né, esse universo místico aí com outros seres especiais. duas coisas, Léo. Uma, traria evidências de que a fantasia medieval existe
antes da época medieval. Uau! E duas, eu tava vendo minha imagem aqui, eu acho que meu nariz tá torto, eu acho que eu quebrei o meu nariz, Léo. Eu vou ver como é que eu conserto isso daqui, ó. Que coisa, hein? Eu quebrei o nariz, Léo. Eu vou ter que ir no barbeiro e no... Barbeiro conserta? Ah, acho que eu consertei. Melhorou. Consertei já. Melhorou. É só a fantasia medieval antes da Idade Medieval. É só esse delírio que eu tenho para falar. Próxima terça-feira, Ok. 9 horas. Vamos, agora que a gente estabeleceu aqui a plataforma, eu acho que vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. E a gente, às 9 na próxima terça, começa então. Sim. Aí fica aquela situação. Por quê? Porque eu não sei como que desliga. Bom, aí já é contigo, né? Eu estou apenas participando aqui, eu não tenho como controlar essa bagaça. Então, se eu soubesse como que Não, não desligou.